Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de geografia dessa semana. Nós estamos tratando aí das fases do capitalismo, capítulo 1, capitalismo e espaço geográfico, porque exatamente a gente vai ver as consequências dessas fases, de cada uma dessas fases, entendendo como é que se ganha dinheiro em cada uma dessas fases do capitalismo, mas sobretudo observando as consequências desse acúmulo de riqueza, desse acúmulo de capital para o meio ambiente, para as sociedades e vice-versa, né? Sociedade e essa relação com o meio ambiente. Me misturei, me enrolei todo, mas vocês entenderam. Então, a ideia é essa: como é que se ganha dinheiro, capital, poder, como eu sempre estou também enfatizando que capital ou dinheiro é poder, de certa forma, é domínio sobre sociedade, sobre cultura, muitas das vezes um se sobrepondo ao outro, dada essa questão capital, essa questão domínio de áreas, de territórios e etc. Nós estudamos o capitalismo comercial, como é que se acumula riqueza e se ganha proeminência em capitais na questão, no período do capitalismo comercial, que foi do século XV, XVI até o século XVIII. Depois o capitalismo industrial, que é a revolução industrial, como é que se ganha dinheiro, como é que se acumula riqueza nesse período, né, que é o processo produtivo. Por fim, o capitalismo financeiro monopolista, que entra aí a atividade bancária, entra aí os monopólios e os oligopólios, e aí a gente entendeu como é que se acumulou riqueza nesse período aí do capitalismo financeiro. Por fim, gente, na aula de hoje nós vamos para o quarto tipo de capitalismo, que é o informacional. Nós vamos entender que capitalismo é esse, como é que se ganha dinheiro nessa fase do capitalismo, como é que se acumula poder. Eu sempre faço esse paralelo: riqueza, dinheiro e poder nessa fase do capitalismo. Então vamos para a aula de hoje. Para você que quiser acompanhar no livro didático, pessoal, é a partir da página 22. Nós não vamos estudar só o capitalismo informacional, mas também a divisão internacional do trabalho nessa fase do capitalismo, além da doutrina econômica dessa fase, que é o neoliberalismo, né? Nas aulas passadas a gente viu o liberalismo tradicional de Adam Smith. Agora na página 24 nós vamos para o neoliberalismo, ok? Vamos para a aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. O objetivo da aula de hoje é entender as características essenciais do capitalismo informacional e suas contradições. Nessa aula de hoje, como também é a última fase que a gente está estudando, pessoal, a gente vai fazer um apanhado mais geral das consequências também do capitalismo. O conteúdo da aula de hoje é o capitalismo informacional. No final, a gente tem aquelas nossas duas questões tradicionais no formulário, tá bom? Vai ser postado no grupo de vocês. Vamos lá. Capitalismo informacional baseia-se nas mudanças provocadas pelas novas tecnologias de informação. Deixa eu recapitular um conhecimento, uma informação que eu passei para vocês nas aulas anteriores. Cada fase do capitalismo a gente destaca formas de como se acumula riqueza, como que se acumula capital, e que de alguma forma acumular riqueza ou capital é acumular poder, é acumular domínio sobre os territórios de alguma forma, é acumular domínio sobre os governos, porque os governos são financiados de alguma forma pelos mercados, pelos empresários, que acabam mantendo ali as suas vontades sobre a vontade do povo. Quer dizer, se há uma determinada necessidade, uma determinada demanda da população, mas se essa demanda não for condizente com a vontade dos industriais, dos grandes empresários, daqueles que detêm o poder, então, quer dizer, aquele país, aquela região, aquela cidade vai ficar à mercê da vontade daqueles empresários. Então, por isso que é importante a gente estudar essas fases do capitalismo, porque quem domina essas fases, quem está na ponta da linha acumulando mais riqueza, geralmente vão ser aqueles que também vão dominar, de alguma forma, vão ter poderes, né? O dinheiro é poder, de alguma forma, em todas as formas, vamos dizer assim, né? Dinheiro é poder, então quanto mais você tem, mais você consegue dominar. E no capitalismo informacional, a bola da vez é a informação, é o conhecimento.
Quanto mais se domina o conhecimento, a informação, quanto mais se apropria e se faz utilização desses meios, que agora é a bola da vez, é o que dá dinheiro, eu vou já dar exemplos, você vai dominar mercados, você vai dominar grandes e extensas áreas, você vai dominar a população, você vai dominar até a forma de se organizar da população, porque a informação agora é um negócio até mais complicado do que os anteriores. Os anteriores resultavam em dinheiro, agora não. Você resulta em dinheiro e você manipula informações, você manipula formas de pensar. E você convence as pessoas de que às vezes elas até estão pensando de forma original, de forma até com todas as capacidades possíveis que um indivíduo pode se lançar para o conhecimento e ter acesso ao conhecimento, e que ele acha até que é uma produção própria, uma produção, né, livre de vícios e tal, mas muitas das vezes está enviesado o conhecimento. A informação ela é repassada ou pela metade ou de forma distorcida. Então quem detém esses meios de comunicação é muito importante. Quer dizer, aqui eu já dei uma base para o sentido aqui dessa nossa aula, que é o capitalismo informacional. Mas vamos seguindo aí, ó. Elege a tecnologia de informação como paradigma das mudanças sociais que reestruturaram o modo de produção capitalista a partir aí da década de 1980. Então as formas de produção se modificaram também, as relações sociais também se modificaram. As tecnologias da informação promovem uma nova estrutura social que se manifesta de acordo com a diversidade cultural e com as instituições existentes. Então, dependente da cultura que você esteja inserido e das instituições e da capacidade dessas instituições também de se imporem sobre essa nova informação, sobre essas novas tecnologias, sobre o Facebook, sobre esses grandes conglomerados de conhecimento e de informação. Nem sempre conhecimento bom, mas é um conhecimento. Mas é informação, a depender da cultura, né? Por exemplo, o Facebook em uma determinada região onde determinada cultura seja exaltada, ele vai se mostrar ali, como é que eu diria, aceitando aquela cultura, mesmo que de repente essa cultura pratique, vamos citar aqui bem diretamente a China, por exemplo, que persegue um determinado povo chamado os iugures. Agora fugiu aqui. Uma determinada população, né? É uma determinada etnia, um povo dentro da China que é minoria e que está sendo perseguida, está sendo massacrada, dizimada, porque não segue os padrões da grande maioria. Então, como a China ela domina os mercados mundiais, ela é um grande consumidor de muitos produtos do mundo, tecnologia, informação e tal, quer dizer, ele acaba impondo essa vontade dela sobre o mundo, mesmo que o mundo se sinta incomodado com isso, até avesso a isso, mas se vê obrigado a fechar os olhos. Então, quer dizer, se as tecnologias dos Estados Unidos, como o Facebook, quiser entrar na China, tem que se adequar às regras da China. Senão, a China inventa sua própria rede social e ela se dissemina lá dentro do seu mercadozinho pequeno de 1,4 bilhões de habitantes. É cerca de pouco mais de 20% da população mundial só em um único país. Então tudo isso é fator relevante, tudo isso é informação, tudo isso é conhecimento, tudo isso é geopolítica. Se usa o conhecimento, se usa a informação, se usa o seu domínio de território, se usa suas leis, sua cultura, suas instituições existentes para manter determinado controle. No caso lá, como é um tipo de governo comunista, né? Consiste no rejuvenescimento do capitalismo a partir da informação. A gente viu nas fases anteriores, né? O comércio, né? O capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo monopolista financeiro. Cada uma das fases se acumulava de dinheiro de alguma forma. Na informação é pelo conhecimento. Se eu sei o que o meu
mercado consumidor quer comprar, então eu vou fazer propaganda direcionada para ele. Veja aí o YouTube, veja o Facebook, veja aí o WhatsApp, não, né? Veja o Instagram. Você pensa em um produto, você pesquisa um produto na internet e daqui a pouco aquele produto está aparecendo na tua timeline, está aparecendo ali. Então é o conhecimento, é a bola da vez. A informação é a bola da vez. Seguindo aqui agora, pessoal, para as consequências do capitalismo. A gente finalizou aí, tá bom? O capitalismo informacional. A gente fez um resumo, tem muito mais coisas e tal, mas a gente enxugou. Mas quais as consequências de todos os capitalismos, de todas as formas de acúmulo de riqueza? Quando eu acumulo uma coisa, gente, quando eu acumulo mais do que o necessário, muito provavelmente vai faltar para alguém. Na realidade, esse é fato, né? Não é uma probabilidade, é fato. Quando há um acúmulo de alguma coisa, no caso aqui falando de capital, de riqueza, de dinheiro, em uma determinada área, em uma determinada cidade, em uma determinada parcela da população, é porque há uma outra parcela e geralmente uma grande parcela, porque a relação é essa. Os que acumulam são poucos e os que faltam, os que não têm acesso a esses recursos, né, esses capitais, é uma grande parcela. E aí o que acontece? Tem consequências aí em todas, desde lá o século XV, estudando o capitalismo desde o capitalismo comercial até o mais recente. Ó. Causa o quê? Desigualdade social, que é o primeiro que eu citei. Pequena parcela com muito dinheiro, com muito capital, com muito recurso, com muito poder, que impõe sua vontade até sobre a maioria, porque tem, e o restante fica observando, é massa de manobra. Consumismo, intensificando a degradação ambiental e a perda dos valores morais. O consumismo é uma dessas formas mágicas que esses industriais, esses empresários, essa pequena parcela que eu destaquei, usa para manter o dinheiro circulando, para manterem os seus lucros, para manterem o seu status quo também. Convence você de que tudo em você está errado, que você precisa trocar tudo em um determinado período, a cada mês, a cada 6 meses, a cada 1 ano, trocar de produtos, trocar de tudo para voltar a dar lucro a esses empresários, para manter esses lucros exorbitantes e mantendo ali o restante da população, né, sem acesso a essa dinheirama toda, vamos dizer assim, além de prejudicar o meio ambiente, porque os recursos naturais são finitos, não são ilimitados. Coloque aí a questão, por exemplo, da água potável. Ela não é ilimitada, ela não é como a água dos oceanos. A água potável, ela existe de maneira limitada. E os rios que seriam para essa disponibilidade de água para matar a sede, para o consumo humano, eles vão sendo poluídos, vão sendo degradados. Aí entra aí o solo, entra as florestas, entra as queimadas, entra a alteração climática mundial, porque por exemplo, o regime das chuvas depende das florestas, a evapotranspiração, e quando eu tiro a floresta, então eu altero a circulação da água na atmosfera, eu altero o regime de chuvas, vai ocorrer enchentes em uns lugares, secas fora do comum em outros, e aí você altera as temperaturas globais, aí uma coisa vai puxando a outra e vai embora, né? Além de monopólios e cartéis prejudicando os consumidores. Monopólio, a gente estudou isso na aula passada, eu acredito que vocês estão lembrados. Uma empresa domina determinado mercado. E quando ela domina, veja aí o sistema do monopólio aí do Facebook, né? Quando aparece uma concorrente em potencial, com capacidade de concorrer de igual para igual, tirando ali o seu público, tirando ali o seu mercado que vai consumir os seus produtos, que vai consumir a sua propaganda, e portanto então vai diminuir ali o retorno do dono, por exemplo, dos investidores do Facebook. E o Facebook, antes que essa rede social nova cresça, diga aí o Instagram, o WhatsApp, que não pertenciam ao grupo de empresas, a esse conglomerado que é o Facebook hoje, o Facebook vai lá e compra, o Facebook vai lá e abocanha, porque concorrência não é legal para eles. Quer dizer, aí o público, o mercado consumidor fica sem opções, sem leques de possibilidades.
Ele tem que estar amarrado ali de alguma forma àquele grupo. Eu, por exemplo, não tenho perfil no Facebook, mas sou obrigado a usar o WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp é quase uma necessidade. Todas as empresas utilizam, todas as escolas utilizam, todas as pessoas utilizam. Então, se eu quero me comunicar, eu sou obrigado a utilizar. Então, você está amarrado a esse monopólio de alguma forma. E além dos desempregos, né, gente? O desemprego também, entre outros, né? Muitas outras consequências desse capitalismo. O desemprego ele é importante para os grandes industriais. Por quê, pessoal? Porque aí eles mantêm os salários baixos. Porque se todo mundo tiver empregado, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem acesso aos recursos necessários para a sua subsistência, o que acontece? Então eu não posso manter os salários tão baixos. Por quê? Porque se eu despedir um funcionário meu aqui agora, o que acontece? Vai ser difícil eu encontrar outra pessoa para substituir ele, já que todo mundo está trabalhando, todo mundo está alocado em alguma área, em algum tipo de serviço, todo mundo está satisfeito e eu vou ficar sem um funcionário. Mas se existem desempregados, então na hora que eu tiro um aqui porque achou ruim, porque desobedeceu regras, porque eu tenho um leque de opções de pessoas desempregadas. Então é importante para o sistema. Não estou dizendo que é bom, mas para esse sistema desigual é importante que se haja desempregado, que hajam pessoas dispostas a tudo para manter ali o seu salário, ainda que seja mínimo, e uma exploração, né? Faz parte do sistema. A Divisão Internacional do Trabalho, ou DIT, é a especialização dos países na produção de determinada mercadoria destinada ao mercado. Atualmente, a DIT se estrutura da seguinte maneira. Gente, é isso. Tipo, cada país se especializa na produção de ele participa de alguma forma dessa produção mundial. Quer dizer, enquanto um é o cabeça desse sistema, é o que pensa, é o que projeta, é o que tem outro lá na ponta, outro país X acolá, que é o que vai fazer o produto mesmo. Aí já tem outro país Y, que é o que vai mandar a matéria-prima. Eu não tenho a matéria-prima, eu só penso o produto. Então existe toda uma rede mundial para que seja efetivado, né, o meu produto, para que o meu produto venha à existência, seja real, se torne um produto que eu possa acumular riqueza, que eu possa ganhar capital, entende? Então cada país se especializa numa etapa desse sistema. Uns são apenas produtores de matéria-prima, alguns outros manufaturados, alguns outros tecnologias, alguns outros capitais, dominam os capitais, são os que emprestam para o mundo. Então isso é divisão internacional do trabalho. Né, é quando existem essas especializações. Os países desenvolvidos, por exemplo, os ricos, Alemanha, Estados Unidos, tal, Canadá, eles dominam o que? Capitais, são os que têm os capitais para investirem nos outros, né? E tecnologia avançada. Então, os demais países que não estão dentro desse pacote, eles ficam dependentes, amarrados ali de alguma forma, porque eles precisam de capital. Eles podem até ter ideias, eles podem até querer fazer alguma coisa, mas falta recurso e tecnologia. E aí fica dependente dos países desenvolvidos. E os outros países, quais são as outras classificações? Os países subdesenvolvidos industrializados. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram os novos países industrializados, que está com essa sigla aí, NPIs. Eles se especializaram em quê? São exportadores de produtos manufaturados. São produtos que ainda dependem muito da manufaturado, vem à mão, né? Produtos ainda feitos à mão mesmo. É um grendene da vida, né? Com muita repetição, né? De movimentos ali fazendo a mesma coisa e tal, usando mesmo os seus membros. Ok? E o que significou? Não significou o fim dessa dependência de capital e tecnologia. Esses países continuam dependentes. Muitos deles são ex-colônias, né, de algumas dessas grandes potências e tal. Quer dizer, ganharam a independência, estão industrializados agora e tal, mas
não significou liberdade não, porque quem detém as tecnologias e quem detém o capital ainda são um grupo bem restrito de países, que são os desenvolvidos. E a última classificação apresentada aí são subdesenvolvidos não industrializados. Esses países, eles se especializaram assim para a produção mundial, eles apenas são detentores de produtos agrícolas, eles proveem aí para a produção no mundo de produtos agrícolas e matérias-primas. Quer dizer, são produtos de baixo valor agregado, não resulta em grandes recursos para essas nações, vocês sabem disso. Depois que essa matéria-prima é trabalhada e transformada em um produto ali, sei lá, uma TV, um carro, um celular, é que o valor é agregado, é ali que dá lucro, e esse lucro vai para onde? Vai para esses países não industrializados? Não, vai para aqueles países que pensaram aquele produto, vai para aqueles países que projetaram, que compraram aquela matéria-prima, que é no caso aí os países desenvolvidos, ok? Aí seguindo, pessoal, a doutrina que nós temos nessa época, então, é chamada de neoliberalismo. Vocês viram que nas aulas passadas eu falei da doutrina liberal, né? O liberalismo econômico. Agora não, é o neoliberalismo. No liberalismo, né, dizia que o Estado não devia intervir na economia e tal, e etc., né, segundo Adam Smith. O neoliberalismo ele se baseia nessa teoria também. Tem fundamento no liberalismo clássico, né, de Adam Smith do século XVIII. É um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação, lembra que eu disse liberar, deixar o Estado livre, deixar o mercado livre, quer dizer, o Estado não deve se meter, não deve interferir no preço de gasolina, não deve interferir e tal, não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, pois esse princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. O neoliberalismo é um termo que foi usado em duas épocas distintas, com dois significados semelhantes, porém também são distintos. Na primeira metade do século XX, significou a doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, voltados para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e assistencialista. O liberalismo clássico dizia que o Estado não deve se meter em nada, nem ser coordenador, é deixar livre total. Nessa primeira metade do século XX, houve essa adaptação. Quer dizer, o Estado não deve estar tão de fora. Até porque houve aquela crise lá de 1929, exatamente por causa dessa ausência total mesmo do Estado, né? E aí vem o outro liberalismo, a partir da década de 1970, já do século XX, passou a significar a doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo estar ocorrendo em setores imprescindíveis, e ainda assim num grau mínimo, chamado aí minarquia. É nesse segundo sentido que o termo é mais usado hoje em dia. Não é monarquia, gente, é minarquia, que defende essa questão mesmo da liberdade, do mercado, o Estado intervindo minimamente, mas aí não é total, ele intervém sim de alguma forma, mas é de forma mínima, só um pouquinho. Tá bom? Características aí do neoliberalismo, essa mínima participação estatal nos rumos da economia de um país, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, já disse, política de privatização de empresas estatais, quer dizer, se um Estado ele tem uma Petrobras que pertence ao Estado, esse Estado tem que privatizar, tem que vender essa empresa, porque não é para um Estado ser tão forte assim, ter tantas empresas em suas mãos, né? Se tem uns Correios, tem que vender os Correios também. Se tem uma Vale, que já foi vendida, né? A Vale, ela já foi uma empresa do Estado, né? E foi vendida, assim como outras empresas na área energética, aqui no Ceará, que antes era Coels, por exemplo, e foi vendido e se tornou, hoje atualmente é Enel, né? A abertura da economia para a entrada de multinacionais, então não deve ser uma economia fechada, tem que ser uma economia aberta, permitir a livre concorrência e deixar que empresas internacionais entrem no país e façam concorrência às empresas locais. Adoção de medidas contra o protecionismo econômico.
que uma coisa aí tá ligada à outra, né? É abrir o comércio do seu país para as empresas internacionais e evitar essas medidas de estar protegendo as empresas locais, né? Digamos que botando mais imposto para quem vem de fora e menos imposto para quem é de casa, por exemplo. Isso são chamados de medidas protecionistas. Então, no neoliberalismo, ele luta contra isso, que haja essa distinção, que é para ser igual. Se vai ter imposto para as empresas de tecnologia, que seja tanto para do país quanto as que vêm de fora. Não haja distinção. O liberalismo defende isso, ok? O que mais? Desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas. Menos burocracia. Aumento da produção como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido esse último capitalismo, onde a informação e o conhecimento são a bola da vez, essas consequências que foram apresentadas, a divisão internacional do trabalho e essa doutrina econômica, por fim, que eu apresentei, que é o neoliberalismo. Espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco tem então aí a atividade no grupo. Dependendo do horário que você está assistindo, já está disponível para você lá no grupo da sala de aula de vocês e no Google Sala de Aula também. Tá no Zap e no Google Sala de Aula. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.